O Tribunal da Relação do Porto rejeitou o recurso do Ministério Público relativo ao acórdão sobre a queda da ponte entre os rios. O Tribunal da Relação do Porto anulou parcialmente a condenação de Valentim Loureiro no âmbito do processo Pinto Dourado. O Tribunal da Relação do Porto agravou a pena de prisão de Bruno Pidá. Passou de 23 para 24 anos. Noite Branca, queda da ponte de Entre os Rios e Apito Dourado são alguns dos casos mediáticos que passaram pelo Tribunal da Relação do Porto. Mas todos os anos entram aqui milhares de outros processos que não chegam a ser notícia. Só em 2011 foram 8.616. Em abstrato, possível, todos os processos de valor superior a 5.000 euros admitirão recurso para a relação. Em matéria criminal, desde a mais simples bagatela penal, uma contravenção estradal, por exemplo, excesso de velocidade, ou mesmo um estacionamento em cima de uma passadeira porque tem inibição de conduzir, pode vir à relação. Estes tribunais superiores analisam recursos de decisões de primeira instância em matéria crime e matéria civil, mas também social. Os processos são entregues na secção central e distribuídos de forma aleatória ao juiz relator através de um programa informático. Só depois chegam aos gabinetes dos magistrados, sempre com a ajuda de um carrinho. Não, as costas não aguentavam. São processos muito volumosos, há processos que vêm com 15, 16 volumes, muitas vezes. Então, da parte criminal ainda pior. São processos com 100, 200 volumes e é quase impossível transportá-los os volumes. Cada volume tem 100 folhas. Parte desses volumes acaba por sair e entrar do tribunal à boleia de um trolley de viagem, já que a maioria dos 104 juízes da relação trabalha em casa. Muitos chegam ao Porto de comboio. Eu venho das Caldas da Rainha, há outros colegas que vêm de Lisboa e de outras partes. Como é que é ter de viajar sistematicamente para trabalhar? Andar com o processo na mão? Temos aquelas malas, como viu, o trolley, não é? E, portanto, quando são processos mais volumosos, pesam um pouco. Uma vez por semana, os desembargadores das secções reúnem em conferência para comunicarem as decisões dos processos, que são depois inscritos em tabela. Quando o processo vem para a tabela, significa que os adjuntos, os desembargadores adjuntos, já o viram e que o relator já chegou a uma redação final em consonância com os demais. A decisão não tem de ser unânime, mas é sempre tomada por maioria. Por regra, os processos mais volumosos dão mais trabalho. Há decisões que se podem tomar durante uma tarde, há processos que demoram semanas, alguns meses, e já cá tivemos processos que demoraram anos. No Tribunal da Relação do Porto, o prazo médio para tomar uma decisão é, no entanto, de 98 dias. E como há muitos juízes a trabalhar em casa e poucos no edifício, onde existem apenas 18 gabinetes, a solução passa por usar o correio eletrónico. Eu, por exemplo, eu sou adjunto de um colega que normalmente às 7h30 estou-lhe a mandar mails a responder aos acordos de projetos que ele me manda às 10 da noite, meia-noite. No outro dia aconteceu isso. Às 7h30 da manhã? Sim. Nós aqui somos juízes e somos datilógrafos, escriturários, investigadores que vamos para a biblioteca, tiramos as fotocópias, levamos os processos para casa. Não é relevante o facto de trabalhar aqui ou em casa? Não é relevante em termos de resultado, não. Primeiro, porque através de casa a participação dos colegas adjuntos é a mesma, não é? Depois, porque às vezes o trabalhar em casa facilita no sentido de termos as nossas coisas. Quem trabalha aqui também se sente bem em trabalhar aqui. Mas as competências da relação não se esgotam em decidir recursos, já que os desembargadores, enquanto juízes de um tribunal superior, julgam os juízes de primeira instância e os procuradores do Ministério Público. É o que acontece por estes dias nesta sala, onde decorre o julgamento de um juiz acusado de ofensas à integridade física. Penso que a comunidade não aceitaria que um juiz fosse julgado em primeira instância pelos seus pares. Os seus colegas de trabalho, que estão próximos dele, certamente não teriam o mesmo distanciamento, por exemplo, que tem um desembargador. Pode até acontecer, como está a suceder aqui neste momento no Tribunal da Relação do Porto, que o magistrado não seja só o magistrado a ser julgado
em primeira instância, mas também os outros coarguidos que são julgados em primeira instância no Tribunal da Relação. Portanto, não é nenhum privilégio. A Relação do Porto é o tribunal superior mais antigo do país, criado em 1582. Em Portugal, existem apenas outros 4 tribunais de segunda instância como este, em Guimarães, Coimbra, Lisboa e Évora.